Hoje, no canal Histórias Sagradas e de Fé, vamos conhecer a extraordinária trajetória espiritual de André Luiz, um espírito que, após sua morte na Terra, compartilhou conosco revelações profundas sobre a vida após a morte. Se você acredita que a morte é o fim, essa história vai te surpreender. André Luiz foi, em sua última encarnação, um médico no Rio de Janeiro, vivendo no início do século XX. Inteligente, dedicado à ciência e ao trabalho, era um homem respeitado. No entanto, como muitos, levava uma vida voltada às aparências e aos prazeres terrenos. Apesar de seu conhecimento e prestígio, André ignorava as realidades espirituais, agindo muitas vezes com orgulho e egoísmo. Sua morte veio de forma inesperada, causada por uma doença grave no intestino. Mas seu desencarne marcou apenas o início de uma nova e desafiadora jornada. Ao abrir os olhos após a morte, André Luiz se viu em um lugar escuro e angustiante, o umbral. Um plano espiritual inferior, habitado por espíritos perturbados. Ali ele experimentou sofrimento, fome, sede e profunda solidão. Não entendia por que havia sido levado àquela região, acreditando ter sido uma boa pessoa em vida. Durante anos, vagou nesse ambiente sômbrio, clamando por ajuda, até que, em um momento de desespero, fez uma prece sincera. Foi nesse instante que a luz começou a surgir. Atendendo à sua súplica, espíritos superiores o resgataram e o levaram para uma colônia espiritual chamada Nosso Lar. Lá, André foi acolhido por médicos e mentores espirituais. Seu corpo espiritual estava fragilizado e ele passou por um longo período de recuperação. Mas o maior processo seria interior: compreender seus erros, abandonar seu orgulho e abrir-se para uma nova realidade espiritual. Nosso Lar é uma colônia espiritual que abriga espíritos em processo de aprendizado após o desencarne. Organizada como uma verdadeira cidade, possui ministérios, hospitais, escolas e setores de trabalho. Ali, André Luiz começou a compreender as leis que regem a vida após a morte e o papel dos espíritos no contínuo progresso da humanidade. A princípio, ele ficou chocado ao descobrir que não havia sido tão virtuoso quanto imaginava. Orgulho, vaidade e omissões pesavam contra ele. Determinado a evoluir, André se ofereceu para trabalhar e foi designado ao Ministério da Assistência. Lá acompanhou socorristas que desciam ao umbral para resgatar espíritos em sofrimento, uma função nobre e arriscada. Foi então que, guiado pelo mentor espiritual Clarencio e com a ajuda do amigo Lísias, André aprendeu sobre o valor da humildade, do serviço ao próximo e do amor incondicional. Durante sua estadia em Nosso Lar, André Luiz teve acesso a conhecimentos que mudaram sua compreensão sobre a vida. Ele aprendeu que a existência humana é apenas uma etapa de um processo muito maior de evolução espiritual. Compreendeu que pensamentos e atitudes moldam nossa energia e determinam o local para onde iremos após a morte. Viu que o sofrimento no umbral era fruto de suas próprias ações e emoções desequilibradas, não punição divina. Aprendeu também sobre reencarnação, obsessão espiritual, sintonia vibratória e a importância da reforma íntima, conceitos fundamentais do espiritismo. Desejando alertar os vivos sobre as verdades que presenciou, André Luiz se aproximou do médium Chico Xavier, que se tornou um instrumento para a psicografia de suas mensagens. A primeira obra, Nosso Lar, lançada em 1944, comoveu milhões de leitores e se tornou um marco na literatura espírita. A série, que ficou conhecida como Coleção A Vida no Mundo Espiritual, conta com 13 livros que descrevem a realidade espiritual com detalhes impressionantes, entre eles os mensageiros, missionários da luz e entre a terra e o céu. Através dessas obras, André Luiz continua ensinando, orientando e confortando almas que buscam respostas para a vida e para o além. A história de André Luiz nos mostra que nunca é tarde para mudar, que a vida continua além da morte e que somos responsáveis pela nossa jornada espiritual. Seu testemunho nos inspira a refletir, servir e amar com mais consciência. Se essa história tocou seu coração, compartilhe, deixe seu like e se inscreva no canal Histórias Sagradas e de Fé. Até o próximo episódio.